Olá, meus amores, como vão? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um artista muito importante no teatro. Muito importante, tem um método muito próprio, muito dele, e eu o trouxe para nossa conversa literária, como eu faço sempre. Por quê? Porque a escola de samba Vai escolheu esta figura para homenagear. Ele é o protagonista da escola de samba Vai de 2025. Eu estou falando nada mais, nada menos do que de José Celso Martinez Corrêa, o nosso famoso Zé. No dia 6 de julho de 2023, José Celso Martinez Corrêa partiu. Saiu do plano dos homens e foi para o plano dos deuses de uma maneira trágica. Ele foi vítima de um incêndio no apartamento onde morava. Eu gostaria de falar do processo de criação de Zé Celso, que é algo muito discutido, muito comentado. Atualmente já não mais, mas foi motivo de muita discussão nas rodas de diretores, atores, produtores de teatro. Mas para explicar, para falar sobre o método do Zé, eu gostaria de trazer de longe, de bem longe, digamos, mais ou menos 3 ou 4 séculos antes de Cristo, que era, digamos assim, um momento da mitologia grega, não é? Os deuses é que mandavam no pedaço, digamos assim. Mas Marlene, mas esses deuses existiram ou não existiram? É claro que eles não existiram. Mas por quê? Por que estavam e estão aí? Bem, sem me delongar na questão psicológica, Jung nos diz que os deuses foram, vamos dizer, máscaras. São máscaras nossas. Eles explicam os comportamentos humanos, que ele deu um nome de arquétipos. Bem, mas não vamos falar de mitologia, que é um outro estudo e muito profundo, etc. Muito longo, tá? De toda sorte, Zé Celso adorava um deus da mitologia grega, Dioniso. E o que é Dioniso? Para falar de Dioniso, falemos de Apolo. Grosso modo, Apolo era o deus da razão e Dioniso, o deus da emoção e de tudo que nela é possível. O deus da irreverência, da teimosia, da ambição, das danças, tanto que o Zé punha em seus espetáculos muita dança, muito tambor, muito grito, muitos tirsos, que eram materiais usados no grupo de Dioniso, com a turma, digamos, dionisíaca. Então é assim, tudo que é irreverente, que está fora da lei,
que é um outside, ou aquele que caminha ao lado, é dionisíaco. O que está certinho, acomodado no sentido de retidão, lisura, sensatez, é Apolo. Zé Celso, que se dizia dionisíaco, e o seu teatro também, o processo dele começava, veja, por ser dionisíaco, com a soltura dos atores. Assim, os atores faziam a catarse em primeiro lugar. Jogavam-se, batiam-se, machucavam-se, falavam alto, gritavam. Tudo que é louco em nós, que nós escondemos porque a sociedade não aceitaria, Zé Celso começava por aí. Depois ele trabalhava o espetáculo que ele queria pós-catarse, pós o jogo abrupto dos atores, que usavam aquele espaço para fazer o que quisessem. E aí então ele chamava um pouquinho o Apolo, a razão, para construir seus espetáculos que continuavam dionisíacos. Há algo interessantíssimo na vida de Zé Celso, que é o fogo. O fogo, chamado elemento ígneo, era o que acompanhou Zé Celso na vida inteira. É uma característica dos destinos humanos, uma característica dos caminhares nossos pela vida. Há pessoas, para algumas pessoas é água, não é? Tudo é água. A casa enche de água, perde móveis na água, vai nadar, não dá certo e morre afogado. É isso. Alguma coisa, algum elemento que acompanha o caminhar das pessoas no planeta. Zé Celso era o fogo. Veja que interessante. O fogo, como figura arquetípica, sempre acompanhou o trilhar dos caminhos de Zé Celso. Na manhã de 31 de maio de 1966, enfrentou, por conta de um curto-circuito no teto, o bárbaro incêndio de seu teatro-oficina. Hoje, renomeado Teatro Usina Uzona. Ai, Marlene, mas o que é isso, Usina Uzona? Não sei. Isso é coisa de Zé Celso. Ou alguém que, para toda pesquisa que eu fiz, diz que é um neologismo. Uma terminologia própria de Zé Celso. Ele foi um transgressor e espalhou ao longo dos anos, isso é importante, hein? Ele espalhou ao longo dos anos a culpa pela tragédia aos militares que perseguiam seu anárquico grupo de teatro. Ele teve uma relação confusa, estranha, um tanto até perigosa com o regime militar. Ele viveu um destino de martírio, porque não só o fogo do teatro acabou com a questão psicológica, mas ele era como a Fênix, não é? A Fênix e Dioniso estão ali, ó. É aquilo que morre,
enterra, acabou, e aos poucos vai se levantando, se erguendo, até vira um rei. Isto é que é a Fênix. Este é Zé Celso. Por quê? Nada restou no lugar. O teatro foi inteirinho queimado. Então, por isso que dizemos que o artista viveu um destino de martírio. Foi preso e torturado por agentes da ditadura que regia o país. Na época, o que o obrigou a passar 4 anos exilado, 4 anos exilado em Portugal. São todas questões que, ao invés de destruí-lo, alimentavam-o por conta desse espírito dionisíaco. E Dioniso tinha relação com o fogo também, porque a mãe de Dioniso morreu incinerada pelas vestes que pegaram fogo por razões, por muitas razões que não convém nos alongarmos agora. Bem, Zé Celso deu muita contribuição ao teatro brasileiro. Do jeito dele, da maneira dele, com o dionisismo dele, mas ele foi muito importante. Tivemos outros importantes, tivemos Antunes Filho, Guarnieri, mas ele tinha essa característica anárquica. Então as pessoas me perguntam, mas o teatro dele, então, era uma anarquia só? Não, por ser o diretor que ele era, não. Ele partia da anarquia dionisíaca e depois ia colocando tudo isso no trilho da estética do próximo espetáculo que ele queria montar. E por fim, perdemos o nosso Zé. Ele, seja por arquétipo, seja por mitologia, seja por inconsciente coletivo, seja pelo destino, nós não damos conta de entender estas coisas, porque não pertence ao mundo humano, é transcendente, percebe? Quando eu digo, tal pessoa tem relação com o fogo, tal pessoa com a água, são coisas que, pela lei natural da vida, não se explica. Então, nosso Dioniso e Zé Celso Martinez Corrêa, Deus dos ciclos vitais, das festas, dos gritos loucos, do vinho, do frenesi, do delírio, da mania, do tresvario, das florestas e do teatro. Este Deus orquestrou o fogo das paixões em José Celso Martinez Corrêa, nesta e talvez em outras existências. Zé, saudade eterna de você e muito obrigada.